Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como iniciar no Buy and Hold. Percebo que o pessoal tem muita dúvida sobre isso, alguns conceitos errados que ensinam por aí. Então a gente vai tentar clarificar, né? Não vou me alongar muito nos assuntos, mas eu vou passar para vocês a cartilha básica. Como que faz para realmente sair da inércia e começar a enriquecer, começar a ser um investidor de longo prazo. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Em primeiro lugar, o objetivo desse vídeo é ser um guia, ser um passo a passo para vocês para sair do zero. Então eu não vou me alongar assim, por que esse método é o melhor, por que tal coisa funciona melhor, porque eu tenho outros vídeos falando sobre isso. Sempre quando eu falar sobre um assunto aí que dá para aprofundar mais, eu vou deixar para vocês os cards e também vou deixar os links na descrição de outros vídeos que abordam esses assuntos. Mas o objetivo aqui é basicamente passar para vocês já mastigado, já aquele passo a passo, um negócio fácil para começar amanhã. Então vamos lá. O primeiro de tudo é quem pode começar a ser um holder, quem pode começar a investir por longo prazo, quem pode ficar rico. Primeiro, a pessoa tem que ter no mínimo a reserva de emergência montada e no mínimo não ter dívidas. Né? Não ter dívida, o que eu quero dizer, é não ter financiamento, não ter carro financiado, não ter casa financiada, não ter nada. A gente não consegue ganhar mais do que o banco, a gente sempre ganha menos, né? Ainda mais se você considerar todas as taxas, tudo que tem ali escondido, né? Seguros e tal. Então, não adianta começar se você não tem pelo menos a reserva de emergência e pelo menos todas as suas dívidas quitadas, né? Não adianta investir com dívida se enganar. Você acha que está investindo, você acha que está enriquecendo, na verdade você só está trocando 6 por meia dúzia, na verdade você só está enriquecendo o banco. Uma outra questão que eu acho importante é a questão do investimento mínimo. Muita gente me procura querendo dica, querendo saber onde eu invisto e tal, porque ganhou um dinheirão ou porque vai entrar um dinheirão ali do FGTS ou de uma ação que vai ganhar na justiça e tal. Gente, tá errado, não é assim que faz buy and hold. Se você pega um dinheirão, isso é coisa de bilionário, isso é coisa do Warren Buffett, ele faz isso aí. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai lá, compra uma empresa e compra a empresa inteira, compra o controle, ele passa a mandar na empresa. A gente que é pequeno investidor não pode fazer isso aí. A gente só pode investir aos poucos, só pode investir mês a mês, principalmente quando a gente fala de renda variável, né? De ações, de fundos imobiliários, de tudo que seja renda variável. A gente não pode entrar de uma vez. Então, já quero começar por aí. O investimento é mensal. Você gasta menos do que você ganha e você investe a diferença. É assim que faz buy and hold, é assim que fica rico. Esperar vir um dinheirão, né? Ou que nem o pessoal fala às vezes, juntar dinheiro para investir. Não existe. Isso é o maior absurdo que alguém pode falar. A gente junta dinheiro investindo e não junta dinheiro para investir. Então, geralmente, os investimentos aceitam um início muito baixo, muito pequeno. Você consegue comprar ações com pouco dinheiro, você consegue comprar renda fixa com pouco dinheiro, fundo imobiliário. Até investir no exterior, hoje você já consegue com relativamente pouco dinheiro. Né? Um pouco mais que as ações, claro, mas consegue com pouco dinheiro. Então, investimento é uma coisa que a gente faz sempre, é um passo a passo. Se você está esperando um grande dinheiro para começar a investir, você vai fazer besteira, você vai provavelmente perder, porque você vai errar, a gente erra. E quando você começa a investir aos poucos, ao longo do tempo, você dilui os erros, você dilui os riscos e você aumenta sua chance de sucesso no longo prazo. A primeira coisa que você vai ter que fazer de verdade é montar sua carteira. Esse é o primeiro passo. Quando eu falo montar sua carteira, não é sair comprando, não. É só decidir o que você vai querer ter. Principalmente no que se refere aos macro objetivos. O que eu vou ter em setores diferentes. Por exemplo, quanto eu vou querer ter em renda fixa? Quanto eu vou querer ter em fundos imobiliários? Quanto eu vou querer ter em ações? Quanto eu vou querer ter em imóveis? Quanto eu vou querer ter em, sei lá, Bitcoin? Não importa. O que importa é você ter aquilo que você quer e definir os percentuais conforme aquilo que você acredita. Né? Você percebe que muita gente gosta mais de investir em imóveis, por exemplo. Então a pessoa coloca lá 80% do seu capital em imóveis. É proibido? Não, pode fazer isso aí. Claro que isso é mais difícil para quem é novo, né? Porque como é que você vai investir todo mês em imóvel? Não tem como, né? Imóvel é uma coisa meio grande e tal. Mas a gente tem os FIIs, tem as ações, enfim. Para fazer isso, geralmente, a gente usa uma planilha. Né? Planilha de investimentos tem muitas por aí. Eu vou deixar o link da minha, eu fiz uma também. É o mais simples possível, porque às vezes eu acho que assim, quanto mais informações você coloca, mais chance a gente ver alguma coisa e caçar pelo em ovo, o que é um problema. Mas basicamente funciona assim. Você vai lá e define o quanto você quer ter em cada coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ter 40% em renda fixa, 30% em ações e 30% em fundos imobiliários. Você tomou essa decisão porque você acha que essa é uma divisão boa, você acha que isso te atende e tal. Você vai lá na sua planilha, né? Vou dar o exemplo da minha aqui, e coloca esses objetivos. Né? Preenche lá o objetivo da renda fixa, tantos por cento, o objetivo do fundo imobiliário, tantos por cento, o objetivo da ação, tantos por cento.
Esse é o passo mais importante. Isso é uma coisa que você não vai ficar mudando sempre, tá? Você vai rever isso aí no máximo anualmente. Até mais, de preferência, porque quanto mais tempo você fica com a mesma formação de carteira, é mais rico você fica. Quanto menos você mexe, quanto menos você bagunça, né? O grande trunfo do holder, do cara que faz buy and hold, é ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Esse é o grande desafio, sempre vai ser. Depois que você decidiu quanto você quer ter em cada setor, né, no longo prazo, você entra dentro deles. Então, por exemplo, dentro da renda fixa, o que eu quero ter? Renda fixa não tem muito segredo, tem alguns vídeos sobre isso. Investimento de longo prazo em renda fixa é o Tesouro IPCA mais longo lá, sem cupom. Não tem muito o que inventar aqui. Então, às vezes o pessoal fala, mas a taxa de juros está muito baixa e tal. Se você pensar isso, você não entendeu direito ainda, porque é o seguinte, você não está comprando agora, você está decidindo quanto você quer ter. Você vai comprar título com taxa baixa, vai comprar título com taxa alta. Durante a sua vida, você vai comprar em todos os pontos. Claro que, fazendo direitinho, seguindo a planilha, é mais provável que você compre nos melhores momentos, claro. E a taxa nem é tão baixa assim, né? Eu fui consultar hoje o IPCA mais 2045, é o título mais longo que não paga cupom. Ele está pagando a inflação pelo IPCA mais 3,67% ao ano. Quer dizer, o juro real dele, né, fora a inflação, é 3,67% ao ano. É muito mais do que CDI, é muito mais que Selic. Lembra que a Selic está 2%, né? O título paga a inflação, que deve ser esse ano uns 2%, e mais 3,67%, quer dizer, paga muito mais, né? Tem vídeo sobre isso, não vou me alongar muito, enfim. Sobre renda fixa, não é necessário uma diversificação. Agora, quando a gente fala em renda variável, a gente tem que diversificar. E a gente parte para o segundo conjunto, que são os fundos imobiliários. Você vai ter que entrar dentro deles e escolher alguns também. Isso logo no começo, antes de começar a investir. Nós estamos falando só de escolher aqui a sua carteira dos sonhos, vamos dizer assim. É claro que aqui é um pouquinho mais difícil, porque quando fala de renda variável, eu sempre recomendo uma diversificação maior, né? Bem maior. Então você vai querer ter, sei lá, 10 fundos imobiliários ou até mais, né? Eu acho que é interessante, assim, nenhum ativo de renda variável representar mais do que 3, 4% da sua carteira no total, né? Então você tem lá uma carteira que é 100%, é bom que os fundos imobiliários, as ações, que são ativos de mais risco, representem aí 3, 4% cada um, né, individualmente. Então, por exemplo, se você escolheu aqui 30%, né, para ser os fundos imobiliários, seria legal se você tivesse 10 fundos imobiliários e cada um seria 3%, né, do seu objetivo final. É uma porcentagem bacana que dilui bem o risco e tal. Mas vamos lá, é muito difícil você escolher 10. Então, o que você faz no começo? Não precisa escolher 10. Começa escolhendo 2, 3, 4. Eu coloquei 2 aqui como exemplo. São só exemplos, tá, gente? Não tô recomendando nada, não. Mas eu escolhi 2 aqui. Você só vai colocar lá na sua planilha ou no seu caderninho. Pode fazer isso aí na mão mesmo, não tem problema. Os fundos que você quer ter. Daí você escolhe quanto que cada FII vai representar dentro da sua carteira de FIIs, vamos dizer assim. Que aí, geralmente, eu coloco tudo igual, né? Então, se eu tenho 5, eu divido por 5. Se eu tenho 10 FIIs, eu divido o tanto de FII lá por 10 e tal. Enfim, para ficar mais simples, para ficar mais fácil, não tem muita diferença fazer isso. A não ser que você tenha muito FII que tenha risco concentrado, aqueles monoimóvel, monoinquilino, que é um pouco mais complicado e tal. Mas vamos supor que não é esse o caso. Eu acho que pode colocar tudo igual, facilita. Mas aqui você está vendo que a gente ainda não conseguiu 10, a gente conseguiu 2, né? Porque a gente estudou 2 e estudar FII é uma coisa demorada. E vários você vai estudar e não vai gostar, né? Vários você vai estudar e falar, não, esse aqui tá esquisito, esse aqui tem coisa estranha, esse aqui a gestora não é tão boa, esse aqui tá com a vacância muito alta, enfim. Você vai achar vários com problema e não vai querer dentro da sua carteira. Mas, vamos supor que de início você já consiga 2, já tá bacana. Por quê? A gente vai comprando aos poucos, a gente vai comprar 1 por mês, vai comprar 2. Então, até você ter que comprar um terceiro fundo imobiliário, vamos dizer assim, já vai ter passado alguns meses e você já vai ter tido tempo de encontrar mais alguns aí que você gosta. Então, comece escolhendo os melhores, os que você acha mais top de todos. E aí, o próximo são as ações. Eu tenho muito vídeo falando sobre ações, sobre como escolher ações, então não vou me alongar muito aqui. Eu coloquei 4 aqui só para dar o exemplo para vocês. Você vai escolher elas, eu coloco peso igual também para cada uma. E claro que seria melhor ter muito mais, mas vale a mesma coisa que eu falei para os FIIs. Escolhe aquelas que você acha as melhores, mesmo que sejam poucas, não tem problema. Com o tempo, você vai acrescentando mais. Não precisa estar tudo pronto no primeiro mês. O que precisa estar pronto é a distribuição macro, né? O quanto eu quero ter em ações, o quanto eu quero ter em fundo imobiliário, o quanto eu quero ter em renda fixa, isso tem que estar pronto. Agora, em relação a cada ativo dentro, não tem problema, você vai acrescentando com o tempo, né? Isso aqui vai demorar. Então vamos supor lá, você separou tudo que você queria, anotou no seu caderninho ou usou uma planilha mesmo e tal, e aí chega o primeiro mês de investir. E aí você se pergunta, bom, em qual que eu invisto? Renda fixa, fundo imobiliário ou ações?
A resposta é, tanto faz. Você tem 0 em todos mesmo, então todos estão faltando, todos estão para trás. Geralmente eu escolho um. Eu não invisto em mais de uma classe de ativos por mês, porque isso, assim, no começo faz bastante diferença, mas quando o seu patrimônio aumenta, o que você investe acaba sendo muito pouco. Então, por exemplo, se você investe R$1.000 todo mês, hoje, cada R$1.000 que você coloca, desbalanceia tudo a sua carteira, lógico. Mas isso passa. Quando a sua carteira tiver, sei lá, R$100.000, você vai colocar R$1.000 a mais, vai ser 1% só. Então, só a variação das ações, dos fundos imobiliários e da renda fixa durante o mês vai ser capaz de suprir essa diferença que você vai colocar no seu investimento. Então, não precisa se preocupar muito com isso, né? Eu compro aí 1, 2 ativos no máximo aí por mês para descomplicar, fica mais fácil, depois do imposto de renda fica mais fácil também. Então, para efeito assim, de exemplo, vamos supor que no primeiro mês você vai lá e compra o Tesouro. Vamos supor que você investe mais ou menos R$1.000. Eu coloquei aqui, daria 0,76 títulos do Tesouro, né, na cotação de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, que daria aí mais ou menos R$1.000. Aí você esquece o investimento, mês que vem você olha de novo, você abre e chegou a hora de investir em fundos imobiliários. Qual dos dois fundos imobiliários você vai investir? Tanto faz, qualquer um, porque você tem 0 nos dois. Pode investir nos dois? Pode investir nos dois. Eu, às vezes, prefiro ir um de cada vez, porque assim, no começo, gente, a gente tá cheio de ter pressa e tal, mas não precisa disso. Vai devagar, que inclusive dá tempo de você continuar pesquisando e encontrando mais fundos que te agradem, né? Porque, olha, se você achar todos os ativos da sua carteira perfeita em uma semana, você fez errado, tá? Você não fez certo porque provavelmente você gastou muito pouco tempo pensando. E assim, só o fato de a gente continuar um tempo vivendo com o ativo, pensando nele, faz a gente ter uma visão um pouquinho melhor dele. Lendo relatório, acompanhando lá o relação com investidores e tal. E vamos supor que nesse segundo mês a gente investiu aqui no KNRI11. Então, você vai lá, né, preenche, ou se você não tiver planilha, não preenche, mas às vezes consegue olhar pela própria corretora, enfim. O que importa mais é você ter lá os objetivos. Os objetivos têm que estar escrito numa pedra. Aquilo ali você não pode mexer. Agora, o que você tem sempre, basta você entrar lá no Home Broker e conferir também. Não tem nenhuma dificuldade aí. Você até nem precisa usar nenhuma planilha. A planilha é só para facilitar. Se a planilha ficar dificultando a sua vida e te acrescentando lá uma tarefa a mais, esquece planilha. O nosso objetivo aqui é simplificar. Aí comprou lá o fundo Quiné, mais ou menos R$1.000 também. Vamos supor que você invista aí R$1.000 por mês. E no terceiro mês é o mês de a gente investir em ações, tá? Essa ordem que eu escolhi aqui é uma ordem aleatória. Você pode começar com as ações, pode começar com o FII, não tem problema. Assim, eu sempre acho legal começar com ativo de menor risco, né? No caso é a renda fixa, depois aumenta o risco, vai para o FII, depois aumenta o risco, vai para as ações. Mas enfim, cada um investe da maneira que prefere aí. E nas ações, mesma coisa, você escolhe uma e compra lá. No caso aqui eu escolhi a Raia Drogasil e comprei lá 9 ações dela, que deu mais ou menos R$1.000 também. Aí, isso foi o terceiro mês. Aí você, vamos dizer assim, completou o álbum de figurinhas macro, né? Você já tem título público, já tem fundo imobiliário, já tem ações. Já está tudo mais ou menos funcionando. Aí, fechou mais ou menos assim o mês a quando você investiu. Agora, um mês depois, quando você for investir, a bolsa ficou balançando, os fundos imobiliários ficaram balançando, até a renda fixa, né? Porque a taxa de juros, a expectativa de longo prazo muda, então seus títulos podem ter valorizado, desvalorizado e tal. E aí você chega lá para investir de novo. Vamos supor que você encontra isso aqui. Que aconteceu o que aqui? As ações desvalorizaram bastante, né? O resto aí manteve mais ou menos, os títulos valorizaram. Isso aqui é só uma suposição, eu fiz só para mostrar para vocês como é que funciona. Aí você olha aqui e fala, bom, quem que está mais para trás? Quem está mais para trás são as ações. Porque eu queria ter 30% e só tenho 24,9%. Então elas estão praticamente 5% atrás do meu objetivo. Isso você pode fazer lá só olhando no site da sua corretora. Provavelmente ele mostra lá quanto você tem em ações, quanto você tem em FII, quanto você tem em renda fixa. E você fala assim, opa, a ação está para trás. Até mesmo sem usar planilha. Então, quem que você vai comprar aqui? Vai comprar ações, porque as ações estão para trás. E aí você vai fazendo isso, repetindo isso o tempo todo, infinitamente, até você ficar rico. Agora, qual ação que eu vou comprar? Nesse caso nosso aqui, tanto faz, né? Porque eu tinha escolhido 4, você tem 3 que estão com 0 ainda, então qualquer uma das 3 que estão zeradas, você pode escolher. Acontece que você vai devagarzinho, você vai completando aí esse álbum de figurinhas. Depois que você completar esse álbum, que vai demorar, tá? Vai demorar mesmo. Isso porque, assim, 4 empresas, 2 FIIs é muito pouco, né? Com o tempo você vai colocando mais, você vai entendendo mais, tal, sem pressa, né? Você vai acrescentando. Então, sei lá, 1, 2 anos depois é capaz de você ter já comprado uma vez de todo mundo, e aí você vai repetindo esse processo e vai fazendo isso daí. É assim que faz, é assim que eu ensino aqui no canal. O buy and hold feito dessa maneira
dá certo, enriquece, enquanto os seus ativos forem bons. Agora, se um ativo ficar ruim, por exemplo, se uma empresa falir, o que acontece? A cotação dela vai caindo, né? Porque quando a empresa vai ficando ruim, a cotação dela só cai, só cai, só cai. Você tem que tomar cuidado para quê? Para não ficar comprando todo mês a mesma empresa, né? Vamos supor que você fica super tranquilo, esquece lá a sua carteira, olha lá, esse mês tem que comprar tal empresa aqui. E aí todo mês você está comprando a mesma empresa porque a empresa não para de cair. Lógico, abre o olho com isso, porque aí você vai estar só jogando seu dinheiro no lixo, né? Mas via de regra, se você escolheu bem, se as empresas continuam boas, elas vão se manter boas através dos anos. Quando é que você revê isso aqui? Todo ano. Eu olho todo ano, por quê? Sai os balanços anuais das empresas, né? Os fundos imobiliários você pode olhar mais, mas eu costumo olhar uma vez por ano também. E aí eu vejo se aquele fundo tem que continuar ali ou tem que sair. Se eu acho que o fundo é ruim, se eu acho que a empresa se tornou ruim, eu simplesmente reduzo o percentual dela lá, meu objetivo nela, para zero. E aí eu não compro mais ela, né? Eu não vendo porque minha política é não vender praticamente nada, a não ser que realmente tenha se tornado um lixo. Mas eu deixo ela lá quieto, paro de comprar e continuo comprando as outras, continuo fazendo o meu patrimônio crescer. Se um dia aquela empresa ficar boa de novo, a gente vai lá e volta a comprar. Isso já aconteceu, a gente, tem a Magazine Luiza, a empresa era ruim, bem ruim, de repente ela ficou muito boa. Então essas coisas acontecem, então por isso que eu deixo lá e não vendo. Mas de forma geral, pode parecer um pouquinho assustador no começo, pode parecer um pouquinho difícil, mas na verdade assim, é tão simples que fica até chato. Depois que você está fazendo isso aqui há anos, você até fica pensando, caramba, esse negócio de investir é muito fácil. Mas na verdade, investir de forma simples assim é muito fácil mesmo, é a maneira que mais enriquece no longo prazo, né? Não adianta querer acertar lá, ficar fazendo análises muito complexas, ficar fazendo valuation, porque você vai errar, é claro. Tem muita gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, fazendo essas coisas profissionalmente. Não adianta, a gente não consegue dar o baile no mercado, a gente não consegue ganhar do mercado. O que a gente consegue fazer é investir sempre. E fazendo dessa maneira, utilizando uma planilha dessa, qualquer que seja, respeitando lá os seus percentuais, isso vai te ajudar a nunca comprar na alta e nunca vender na baixa, que é o que todo mundo acaba fazendo sem querer. Porque quando as ações, por exemplo, subiram demais, automaticamente sua planilha não vai mandar você comprar ações, vai mandar você comprar outra coisa. Porque a ação subiu demais, ela vai estar percentualmente na frente, né? Mesma coisa, quando as ações caíram demais, aí a sua planilha vai mandar você comprar ações, porque as ações estão muito lá embaixo, você vai comprar mais na baixa. Agora, entenda uma coisa, isso vai ser muito esquisito, porque você vai ver a manada inteira fazendo o contrário. Frequentemente, a manada compra na alta e vende na baixa. Se você faz isso, você, com o passar do tempo, claro que no começo você não vai enxergar muito isso, porque não vai ter muito mesmo, mas com o passar do tempo, você vai passar a comprar sempre quando está em baixa e quando está em alta você não vai comprar. E é justamente quando a bolsa estiver na moda, todas as notícias forem sobre a bolsa e todo mundo falando que está na hora de ir para a bolsa porque acabou a renda fixa no Brasil e porque não sei o quê, é nesse momento toda a manada vai estar comprando bolsa. E você vai estar fazendo sozinho comprando renda fixa. Isso é desafiador, tá? Porque você vai chegar no trabalho, todo mundo vai falar, não, comprei tal, porque bolsa vai ser moda, e você vai estar fazendo uma coisa que não está na moda. Fala, não, esse mês minha planilha me mandou comprar fundo imobiliário, por exemplo, e fundo imobiliário não está na moda. Então, esse tipo de coisa, você tem uma planilha que te ajuda dessa maneira, vai te fazer ir contra a manada, vai te fazer um movimento contrário da manada, sem querer, sem você ficar se preocupando. Você não precisa se esforçar para fazer isso, tá? Porque quando a gente também tenta ir contra a manada, eu acredito que a gente vai errar mais do que acertar. O que a gente precisa fazer é se manter por muitos anos fazendo isso, comprando sempre quem está para trás, sempre acrescentando aí um ativo ou outro para aumentar um pouquinho a diversificação. Eu acho que diversificação praticamente não tem limite. Não precisa ter, lógico, né, 50 empresas, 50 fundos imobiliários, nem sei se tem tudo isso. Mas a princípio, quanto mais melhor, né? Dá para conseguir 15, 20, até mais empresas boas na Bolsa Brasileira. Dá para conseguir vários fundos imobiliários bons também. Se for para o exterior, então dá para conseguir muito mais coisa boa, porque lá tem muito mais empresa, tem muito mais possibilidade e tal. Então, eu espero que o passo a passo tenha ficado claro. Deixa aí nos comentários se ficou com dúvida, por favor, porque isso é importante. Isso daqui é a base do Buy and Hold. O Buy and Hold funciona se fizer assim. Se ficar seguindo analista que fala que está na hora de bolsa, que está na hora de renda fixa, que está na hora de imóveis, que está na hora de não sei o quê, provavelmente você vai acabar perdendo, porque esses caras, como eu já falei aqui, sempre estão errados e sempre vão estar do lado da manada. A manada sempre está com a mídia, sempre está com os analistas, sempre está com os fóruns, sempre está com, enfim, com o youtuber, com o Instagram, ele sempre está com essa galera. Então, vamos fugir da manada e cada um cuidar sozinho do seu próprio portfólio, dos seus próprios investimentos. Então dessa semana foi isso, semana que vem a gente volta com mais e até lá.